estamos começando mais um PortoCast aqui no estúdio da WorldCom Brasil. Hoje a gente está recebendo aqui o Bruno e o Ademir, que são da Autoridade Portuária de Santos, para a gente falar sobre o Comitê de Diversidade que tem dentro da Autoridade Portuária, que trata de diversos assuntos importantes, que a gente até tem falado bastante aqui, né, sobre isso. Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso PortoCast. Poxa, muito obrigado aí pela recepção. Vou sugerir aqui, como a gente está trazendo uma pauta de diversidade, para a gente começar aí fazendo nossa audiodescrição, né? Então, eu sou o Bruno, sou um homem, pele branca, cabelos já foram mais pretos, hoje tem umas mechinhas brancas aí pela idade. Estou aqui de óculos, uma camisa clara, uma jaqueta azul. Estamos aí sentados num estúdio com 4 cadeiras, né, 2 de cada lado, uma TV no meio, um microfone para cada um. E eu vou pedir que se os seus colegas também puderem fazer. Boa tarde, eu sou o Ademir, homem preto no tinto, pouco cabelo que tem raspado, barba bem branca também, a idade, né? Tô vestindo uma calça jeans, um casaco de lã com listras brancas, uma camisa vinho por baixo, uso óculos. E agradeço o convite por estar aqui. Imagina, eu não sei se eu vou conseguir descrever tão bem, mas eu sou o André Orsini, sou um homem, tenho 55 anos, né, sou moreno, pardo, né, estou vestindo um casaco azul, uma calça jeans, uma camisa cinza escura, né, não uso óculos porque perdi, porque normalmente eu uso óculos, né, mas estão aqui, não sei se consegui descrever toda a altura. Não, tá ótimo. Então, a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre as ações aí que a Autoridade Portuária está fazendo, né? Esses podcasts estão sendo feitos aí em face do ESG Challenge que foi realizado agora. E uma das inovações que surgiu aqui, inclusive foi que sugestão do nosso colega Ademir, vou pedir até para ele falar, foi a inclusão de alguns itens de diversidade, inclusive nesse processo, né? Sim, inicialmente o regulamento, ele incentivava que as equipes fossem diversas. Aí quando eu conversei com o Cláudio, que é o idealizador do ESG Challenge, eu falei, Cláudio, por que não a gente inovar e fazer com que a diversidade seja um critério de pontuação? Bacana essa ideia. Aí ele topou a ideia na hora e a gente definiu lá o critério a cada pessoa negra, que de acordo com o IBGE são pessoas de pele preta ou pele parda, ou mulher, ou PCD, ou indígena, teriam um ponto na pontuação, sendo limitado a 5 pontos, assim como todos os outros critérios. E além disso, a equipe mais diversa, que apresentasse uma maior variedade na composição da equipe, ganhou um prêmio, ganhou um troféu por equipe mais diversa. E alguns estudos já comprovam que equipes diversas promovem mais inovação, mais criatividade e nada melhor para se aplicar um challenge de ESG, um hackathon de ESG, onde a inovação e a criatividade são essenciais. Legal. Então, foi bem... o resultado foi bem positivo, né? A gente teve vários feedbacks de pessoas que participaram, gostaram muito, acharam que o resultado foi muito positivo, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o comitê. Como é que funciona o comitê? As pessoas que compõem, quais são os temas? Os encontros, eles são frequentes? Essas pessoas que compõem, como é que tem sido isso no dia a dia dentro da Autoridade Portuária? Legal. O nosso comitê foi instituído aí em 2021, é um comitê super recente. Comitê de diversidade. No passado a gente tinha um comitê de equidade de gênero, que foi, sendo bem sincero, foi criado por uma força de lei, né? O normativo foi obrigado que as estatais fossem criadas, mas de fato não tinha nem reunião nesse comitê, né? Hoje, atualmente, nosso comitê de diversidade, a gente se reúne uma vez por semana, todas as quintas-feiras, por enquanto. Então até tem uma frequência boa, né? Funciona mas são bem. Pessoas que são empregados da Autoridade Portuária, mas também participam, além das suas atribuições, do Comitê de Diversidade. Hoje somos lá em 7 membros. E quando a gente tem um comitê aí diverso, hoje estamos só 2 aqui representando, 2 homens, mas temos mulheres, temos outras pessoas de orientações sexuais diferentes, de cores diferentes, né? Acho de cargos diferentes. Tudo isso traz uma reflexão também diferente para o debate, né?
quando a gente fala de recortes aí para a diversidade, né, são tantos, né? Eu e aqui Ademir somos entusiastas da diversidade, mas também queria deixar claro que a gente não é nenhum especialista, e desde já peço desculpa aí se a gente cometer alguma gafe aí para os pesquisadores sobre a temática. Mas porque eu penso que esse importante esse tema é importante e porque é importante a gente trazer esse tema dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né? Hoje a gente vê muito falar sobre diversidade, mas por que a empresa, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho o cenário do Brasil. E daí eu gosto de trazer alguns números, né? Quando a gente olha para o Brasil hoje, temos lá mais de 51,5% da população são mulheres. Quando a gente olha recorte racial, 54,5% são negros. Mas quando eu olho a quantidade de mulheres em cargos de liderança, hoje não chega a 4,7%. É muito baixo no Brasil. E daí a gente vai olhar para dados ruins também, né? O Brasil, pela 14ª vez, ficou no ranking do país que mais mata transexual. Agora em 2023. Isso, 2023, durante 14 anos. A gente vem mantendo essa posição de líder, que é uma posição tão ruim, né? E quando a gente olha também para o feminicídio, hoje no Brasil, uma mulher morre em cada 4 horas, né? E são vários recortes, se a gente quiser aqui ficar falando vários dados, mas porque é interessante trazer esses dados aqui à tona, né? Alguma coisa precisa ser mudada, né? Exato. Porque essas ações acontecem? Por uma falta de letramento da população, por uma falta de reflexão, que é um dos pontos, não só o único, mas é um dos pontos que o Comitê de Diversidade espera. Hoje, dentro do comitê, a gente realiza ações não só voltadas para o nosso público interno, né, nossos colaboradores, estagiários, aprendizes, os terceiros que trabalham lá, mas também tem algumas ações que são voltadas aí para a sociedade. E desde agora eu gostaria de fazer o convite aí. A gente tem alguns papos de diversidade que ocorrem aí de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, dependendo, que a gente libera no canal do YouTube da Autoridade Portuária. A gente divulga essas ações aí do nosso Instagram também. Esse canal qual é? É Porto de Santos BR. Porto de Santos BR. Isso. E nosso intuito com essas ações é trazer um pouco desse letramento, trazer um pouco dessa reflexão, dessa discussão. Tivemos agora falando sobre capacitismo, fugiu o nome aí, Ademir? O Pedro Henrique França. Pedro Henrique França. Que ele apresentava um podcast com a Benedita Cazé, que é a filha da Regina Cazé. Ambos são pessoas com deficiência. E eles tinham um podcast que se chamava PCD Pod, onde eles traziam pessoas com deficiências diversas para contar as experiências, as dificuldades, os preconceitos. E ele veio compartilhar com a gente nesse ano, no começo desse ano, contou um pouco da experiência dele, da experiência pessoal, da experiência profissional, da vivência dele, foi bem legal. E a gente teve também mais recente com o Marcelo Limão, que é o representante de uma ONG chamada Mães pela Diversidade, onde inicialmente eram somente mães, mas agora mães e pais de pessoas trans. Sim. E contam sobre as experiências, sobre as dificuldades, sobre os preconceitos em geral, dificuldade em escola. Foi um papo bem legal. Também ambos os papos estão disponíveis no YouTube do Porto de Santos, para quem quiser assistir. Muito bom. A gente ainda tem uma lacuna aí muito grande para evoluir, para conseguir superar, né? Eu acho que as empresas, tenho visto que as empresas têm feito um trabalho muito grande para que a gente consiga diminuir diferenças cada vez mais. Mas eu entendo que falta um pouco na política pública de educação, fazer com que na formação do jovem, na formação do aluno ali, da criança, isso já seja introduzido de uma forma natural, para que quando ele se torne adulto, né, e num determinado momento, não só a força, por exemplo, de uma autoridade portuária ou de empresas privadas que às vezes criam comitês ou criam grupos de trabalho para poder trazer o assunto, mas que seja uma forma que esse equilíbrio seja natural para todo mundo, né? Aquele indivíduo que tem uma formação dentro de uma visão assim, com o esforço que as empresas têm feito, e isso se torne uma coisa natural, porque a gente vive num mundo hoje muito mais moderno, avançado, tecnológico, e a gente ainda não conseguiu ter a mesma velocidade que a gente teve dos avanços, a questão de pensamentos, de filosofias, de ideias que ficaram muito defasadas durante muito tempo. Então eu acho que a gente tem que continuar
continuar, as empresas têm que continuar fazendo seu trabalho, mas eu entendo que também precisamos introduzir dentro da formação de indivíduos aí nas escolas uma forma de ver todos de uma forma igual, sem diferença. Porque eu acho que só desse jeito a gente vai conseguir um dia não precisar ter comitês dentro de empresas para introduzir esse assunto, mas sim que isso seja algo natural do dia a dia de todo mundo. Então eu penso dessa forma. Mas o comitê, ele discute pautas que vocês trazem, ou existem pautas, porque outro dia eu entrevistei a moça da autoridade portuária aqui da ouvidoria, ela falou que até às vezes tem denúncias dos próprios colaboradores lá de dentro que fazem denúncias. Vem para o comitê denúncias de colaboradores, de, por exemplo, assédio moral, de outra coisa que seja, que está dentro da companhia e que chega para vocês? Então, às vezes aparece, né? Eu falo, quando a gente vai lidar com esses temas sensíveis, tem 2 pontos aí que a gente pode trabalhar. Um é o pedagógico, que é o que eu gosto de trabalhar. Vamos sensibilizar as pessoas, trazer o assunto em pauta. E o outro é o punitivo, né? Às vezes, dependendo da temática, vai para a nossa corregedoria, né, recebido pela nossa ouvidoria hoje, pelo nosso canal de denúncia. Isso também é um ponto super importante, né? Toda empresa precisa ter um canal de denúncia seguro, que acolha a vítima, né, que está sofrendo um preconceito. Tem que estar claro que seja confiável, né? Ele só vai funcionar se a pessoa tiver confiança de que ele vai fazer a denúncia. Que não vai ser punido, que não vai vazar aquela informação. Se não tem esse canal, você não vai gerar um mínimo de acolhimento e um mínimo de segurança para a pessoa que já é uma vítima, né? Então, nesse ponto, graças a Deus, estamos estruturados, a autoridade portuária, para esses processos. E dependendo do andar desse processo, às vezes de assédio, se surgir algum ponto que a corregedoria ou a comissão disciplinar entende que é necessário também a empresa trabalhar com alguma medida pedagógica, normalmente isso vem para a gente lá, que seja feito algum treinamento de conscientização para as lideranças, que seja feito alguma ação de sensibilização sobre uma temática X, né? E isso acaba acontecendo num sentido mesmo pedagógico, né, de instrução. A gente, quando toca aí na pauta de diversidade, tem muita coisa que o pessoal acaba utilizando como desculpa, mas antes eu podia falar isso, não tinha problema, antes tudo bem. Antes, né, gente? Esse é um ponto de reflexão, né? Acho que quando começou a discutir isso, várias vezes eu comecei a refletir com terminologias que a gente utilizava no dia a dia, desde, na empresa mesmo, lista negra, né? Não pode. Né? Às vezes, tem tantas terminologias capacitistas. Eu lembro uma vez que eu fui participar de um processo para dar aula na ENAP, isso eu sempre gosto de contar, que é a Escola Nacional de Administração Pública. E durante o processo de seleção, eles dão uma nota para linguagem inclusiva. Então era para mim dar aula, então eu tinha que dar uma aula teste, E nessa nota de linguagem inclusiva, eu não lembro que nota eu tirei, mas foi tipo assim, 2 de 0 a 10. Foi muito ruim. Daí eu falei, poxa, né? Por que eu tirei uma nota tão ruim? Daí o professor, na hora que foi dar o feedback da nota, foi porque durante a minha fala, tem uma hora que eu falei, faz de conta você, gestor, tá lá, tá sem braço, sem perna na sua equipe. É uma expressão totalmente capacitista. E se na sua turma tivesse alguém sem braço e sem perna? Como aquela pessoa ia sentir? É algo que a gente falou de uma forma que vai falar, mas eu não falei com maldade. Não falou com maldade, mas você pode ter atingido alguém, né? Então, esse olhar de repensar, às vezes, o que era natural, né? Que a gente acaba utilizando até essa terminologia natural como uma justificativa para o nosso comportamento, que não é o mais adequado. Eu falo que é um ponto de tirar a venda ainda. A gente precisa se conhecer, né? Tem muito autoconhecimento, de querer se instruir para saber utilizar a terminologia certa de trato, de como lidar com cada pessoa. E isso é muito importante, né? Eu acho que hoje a gente está na autoridade portuária principalmente atuando nessa frente de conscientização, de sensibilização, de trazer essa pauta em tona. Mas só isso não é suficiente, né? Isso a gente tem que ter muito claro. O discurso, tá na política, tá no normativo, isso é muito importante. Eu acho que é mostrar o comprometimento da alta gestão, que a administração está preocupada com aquela pauta, mas não adianta nada eu ter o normativo e não ter uma ação efetiva, né? Por exemplo, recentemente, no último dia 23 de junho, a autoridade portuária, a gente fez o concurso público. E dentro do concurso público temos cotas, né? 20% das vagas do concurso público são para pessoas negras, por força de uma lei. Que é uma lei que objetiva uma reparação histórica, né? Inclusive, na nossa Semana de Diversidade, a gente convidou o Lucas Módulo, que falou um pouquinho sobre a importância da lei de cotas aí para a sociedade brasileira, né? E toda essa situação de viés inconscientes, né? Às vezes, não associar uma posição de poder a uma pessoa negra, a uma mulher. Porque a gente normalmente vê isso.
É o que a mídia passa, é o que a sociedade ainda representa, mas que não deveria representar, né? Mas toda essa reflexão acho que é muito importante. Um exercício aí que eu convido todo mundo a fazer, né? Independente onde você esteja inserido. Mas, dependendo de onde você for, olha para o lado, né? Olha para quem está do seu lado e olha para o que cada uma pessoa do seu lado está fazendo. Será que quando eu vou numa reunião importante, às vezes, lá na autoridade portuária, quantas mulheres tem? Quantas pessoas negras tem, né? E esse recorte, será que tem alguma pessoa com deficiência que é gestora na minha empresa? Será que quando eu vou num restaurante, vamos olhar para o lado, vamos fazer esse exercício de reflexão, né? Se você nem sentiu nada fazendo esse exercício, poxa, será que você não tem que refletir algumas coisas aí no seu valor? A gente acabou de citar alguns dados aí de representatividade, mas essas pessoas não estão circulando nos mesmos ambientes, né? Não deveriam, né? Por que existe essa segregação, esse recorte que ainda existe no Brasil, né? A gente precisa ser também muito claro com relação a isso. Temos números a alcançar. Quando a gente olha para o universo portuário, a presença feminina, tem um estudo da ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, tá no site deles lá, sobre equidade de gênero, que eles fazem um estudo a nível Brasil e você consegue fazer alguns recortes, até por Porto de Santos. Sim. E tal. E hoje, de mulheres que trabalham dentro do ambiente portuário, são apenas 17%, marítimo portuário, são 17%. E a gente fez um censo pequeno lá dentro do Porto de Santos com algumas empresas nossas parceiras, a gente viu que esse número ainda dentro do Porto de Santos ainda é menor. Né? O que a gente gostou, pelo menos nas posições de liderança, esse número foi maior, né? Então foi até maior do que a representatividade. E esse estudo, esse exercício, né, de tirar a venda, de ver a representatividade de fato, ele é muito importante. E as empresas que conseguem colocar isso enquanto ação afirmativa, né, que eu falo que de ação afirmativa realmente eu quero ter 30% de mulheres em cargos de liderança, eu quero ter tantos por cento em cargos tais. Porque daí eu paro de partir do discurso e pensar numa vaga afirmativa. Né? E isso é muito importante, é um processo muito delicado também, né? Eu acho que é uma construção a ser feita. Hoje, dentro da autoridade portuária, a gente é aderente ao Pacto Global da ONU. Sim. Tem 2 iniciativas do Pacto que a autoridade portuária colocou no seu plano estratégico. A gente está estudando lá pelo Comitê de Diversidade para adesão. Uma delas é o Elas Lideram, que são, até o 3º nível, 25% de mulheres em cargos de liderança até 2025 ou 50% até 2030. E o Raça é Prioridade. Também tem o percentual, se eu não me engano... É 30% até 2025 e 50% até 2030. Legal. Agora, Ademir, você está desde que foi formado o comitê, você participa do comitê ou você entrou agora recente? Não, desde o começo. Desde que dá a formação do comitê. Eu até gosto de contar uma curiosidade, que eu me considero um cofundador assim, do Comitê de Diversidade. Porque quando a gente tem um jornalzinho, que é o APS+, e na primeira edição, foi em novembro de 2020, e tinha uma reportagem falando sobre o Dia da Consciência Negra. Aí eu mandei um e-mail em resposta a essa reportagem. Eu falei, legal terem colocado a reportagem, mas o que a empresa faz em prol dos negros? Eu não vejo negros em cargo de confiança, em cargo de liderança, eu não vejo nenhuma ação afirmativa aqui. E aí? Aí eu recebi uma resposta falando que tinha já um interesse em criar um comitê de diversidade. E foi perguntado para mim se eu tinha interesse. Falei, não, lógico, eu tenho interesse sim, quero participar. E estou desde do início do Comitê de Diversidade. Que está há 4 anos. Há 4 anos. Há 4 anos. E nesse tempo aí, o que você viu que efetivamente já conseguiu implantar no dia a dia, que já foi entendido por todos os colaboradores que é importante ter isso no dia a dia? A gente ainda não tem os resultados que a gente gostaria de ter, mas já melhorou bastante. Por exemplo, no nosso primeiro ano, a gente fez o Dia da Diversidade. Sim. Uma palestra sobre racismo. Teve uma quantidade baixíssima de visualização. No ano seguinte, a gente já fez uma Semana da Diversidade, com algumas palestras. A gente falou sobre intolerância religiosa, sobre etarismo,
sobre branquitude, que é um termo vinculado ao racismo, e sobre LGBTfobia. Além de uma palestra que teve sobre como é o nome do projeto lá do Childhood? Na Mão Certa. Na Mão Certa. Na Mão Certa. Que é um programa que visa combater a violência sexual infantil. E nessa semana a gente também teve uma baixa visualização, e conforme a gente foi fazendo as palestras, as ações, a gente tem o papo de diversidade que o Bruno comentou, que são papos bimestrais ou trimestrais também sobre assuntos variados, todos relacionados à diversidade. A gente vai cada vez mais aumentando um pouquinho, não na proporção que a gente gostaria, mas a gente vai aumentando. Sim. Inclusive, ano passado a gente fez um sobre LGBTfobia, que foi transmitido no YouTube e no LinkedIn do Porto de Santos. E teve um comentário homofóbico. Teve um comentário homofóbico. Mesmo a gente falando da importância, a gente trouxe uma pessoa conhecida para falar, foi o Vitor de Castro, que é um youtuber famoso. A gente teve esse caso de homofobia. E esse papo de diversidade mais recente, a gente também teve, que foi sobre os pais e mães de pessoas trans. A gente também teve um comentário que a gente não gostou lá, de homofobia. Então, a gente sabe que a gente tem feito bastante, a gente sabe que ainda tem um caminho muito longo a percorrer, que a gente tenta mudar a cultura organizacional e, através dessas transmissões que a gente faz, também mudar de uma forma ou de outra a sociedade, a população que Sim. vai acompanhando essas nossas transmissões. Esse caminho ainda está longo, né? A gente não consegue falar assim que a gente vai conseguir superar isso em pouco tempo, não tem como. Eu vejo que toda mudança, quando a gente mexe em informação, conceito, ela demora muito tempo para ser absorvida, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Vocês estão fazendo a parte de vocês estão colocando dentro não só da cultura da empresa, mas dentro das pessoas que ali, 800 colaboradores que vocês têm lá, dessa importância. Mas a gente sabe que isso é um trabalho de insistência e persistência para que a gente consiga fazer com que um dia isso seja muito natural e que as pessoas não passem algum tipo de frustração, algum tipo de constrangimento, né, por um tipo de comentário, às vezes da outra pessoa querendo achar que é engraçado, né, quando na verdade não é uma ofensa. Mas eu acho que vocês têm que cada vez mais aproveitar veículos como o nosso aqui, que o Portocast, ele é parte integrante do Encontro Regional Indústria Porto, que a gente faz, esse ano vai ser o terceiro, dia 19 de agosto, vai ser no Parque Valongo, para poder trazer esse assunto, porque é realmente um assunto importante, é um assunto que a gente tem que continuar mesmo insistindo, persistindo e cada vez mais colocando isso para a sociedade de uma forma muito natural, né? Mas eu queria que vocês relatassem assim, de todas as diferenças de gênero, qual aqui dentro de uma empresa como Autoridade Portuária, que até pouco tempo atrás era dominada por homens, né? Porque era um serviço braçal, era descarregar navio. Meu pai trabalhou no Porto de Santos, que na época chamavam de bagrinho, né? Tinha o estivador e tinha o bagrinho, né? E era 100% homens, né? Porque era um serviço braçal. E hoje a gente tem um programa aqui chamado Porto e Baixada, que a gente grava bastante dentro do Porto. A gente vê mulheres dirigindo carretas, mulheres operando equipamentos, a gente vê mulheres em todas. E essas mulheres muitas vezes sofrem e sentem algum tipo de assédio, seja ele sexual, seja ele moral, né? Porque as pessoas ainda não absorveram isso
de não ter a diferença entre o homem e a mulher trabalhando num segmento que era um segmento que há pouco tempo atrás, se a gente falar o que avançou o Porto nos 25 anos, foi a época que começou a ter as concessões dos contratos para os terminais, né? Então, quer dizer, é muito recente essa mudança de cultura, né? Mas na visão de vocês, qual o tipo de assédio tem sido mais frequente aí nas discussões? Esse é um ponto delicado, né? Quando a gente olha, o que eu posso comentar aqui é o que a gente conversa às vezes com os colegas aí de outros terminais. Porque as pessoas que se sentem de uma certa forma, elas devem vir conversar com vocês, né? Porque vem vocês um porto seguro, né? Sim, tem um lado aí do terminal, tem muito terminal que está preocupado em se preparar para receber, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Desde a infraestrutura, que tinha terminal que queria contratar mulheres, mas não tinha banheiro feminino adequado, né? Ou o banheiro feminino ficava muito longe da área de operação, porque a mulher não podia ser da operação. Ela tinha um trajeto gigante para percorrer para conseguir chegar até o seu espaço. E os terminais foram se adequando com relação a isso, lógico, por causa que as mulheres também foram falando e ganhando seu espaço aí. E alguns pontos até trabalhando muito melhores que os homens. Aí a gente tem alguns relatos. Os terminais dialogam com vocês. Isso, a gente tem dentro do... Tem até um evento que a gente realizou agora em maio, dia 21 de maio, que foi o Porto Diverso, que daí a gente reuniu outros terminais, tem um grupo que chama Grupo RH Porto Baixada. E daí dentro desse grupo a gente viu a importância que a gente discute aí boas práticas de recursos humanos, gestão de pessoas aí com os RHs dos portos aqui do Porto de Santos, né, que trabalha aí dos terminais. E um dos pontos que a gente viu importante discutir foi a parte de diversidade. Quando a gente viu até uma apresentação de uma das empresas aí que faziam parte do grupo, do projeto que elas fizeram de mulheres na operação. E daí nesse projeto eles tiveram todo um cuidado de preparar a equipe para receber essas mulheres, de ter uma infraestrutura adequada para essas mulheres. Depois de um tempo que elas estão lá, ir lá conversar com elas. E aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Mostrar esse acolhimento de fato e fazer as adequações necessárias, né? Porque às vezes tem terminal que não tinha um espaço de lactante. Então, toda essa parte de infra também é muito importante a gente ter esse olhar. E fora o outro lado, é sensibilizar e preparar para quem vai receber esse público diferente. Porque antes eu estava falando entre homens, naturalmente um linguajar que chega uma mulher também dentro do contexto, então eu preciso ter uma sensibilidade de me adaptar. Eu não me visto no mesmo local de toda forma, eu não uso as mesmas palavras dependendo de onde que eu estou, dependendo de quem está do meu lado, e esse bom senso aí a gente precisa ter. Então tem esse ponto aí que a gente relatou aí pensando de boas práticas, né? Do pessoal estar preparado. Tem um lado ainda de microagressões, que ainda é presente, muito presente. Eu falo presente na nossa empresa, é presente na sociedade brasileira em geral, né? Da forma de olhar, da forma de machucar minimamente a pessoa, mas são pequenas microagressões que a gente acaba cometendo, né? Esse olhar também é algo que a gente vê relatos que acontecem. Cada vez mais, lógico, um trabalho de sensibilização, de orientação, isso vem reduzindo, mas também é um ponto ainda de atenção, né? Não, eu acho que para a mulher não foi fácil essa entrada dentro do meio portuário, por não ter alguém que ela viu, uma colega aí de segurança, né? Quando você não se vê é muito mais difícil. Hoje, cada vez mais vem aumentando o número de mulheres dentro do porto, na autoridade portuária também, inclusive, isso vem aumentando. Hoje a gente fez até uma apresentação hoje para o nosso comitê de auditoria, apresentando algumas ações aí do comitê de diversidade. Hoje, lá dentro da autoridade portuária, são 15% de mulheres apenas, né? É lógico, também a gente tem muito empregado também da antiga, desde a CDS, Codesp, que o número era presença masculina, né? A gente nem via mulheres trabalhando dentro do porto. Então, essa representatividade ainda é baixa quando a gente olha para o setor portuário em geral, não só o Porto de Santos, né? Faz pouco tempo que teve a primeira mulher prática, né? Aquela que entra e sai com o navio. Até acho que 15 anos atrás não existia, né? Isso era exclusivamente masculino. Então, é tudo relativamente novo, sim, quando você fala de um segmento portuário, né? Que é um navio, atracação, movimentação de carga. Então, quer dizer, realmente é bem novo. Mas eu queria que vocês prepararam, vocês têm hoje uma cartilha, como é que funciona hoje para a pessoa saber lidar com isso? Está disponível no site da autoridade portuária, ou aquela pessoa que vê, porque às vezes até a gente, por ignorância, e eu já passei por isso, um dia eu fiz uma palestra e eu fui me referir a um adolescente de uma forma que ele se sentiu ofendido, e eu, por ignorância, não sabia nem como
consertar a situação, né? E a mãe percebeu, veio falar comigo, né? E assim, ficou uma situação muito chata, porque a pessoa se sentiu ofendida, eu me senti extremamente constrangido e envergonhado de ter feito aquilo, mas por ignorância minha eu não sabia lidar com isso, né? Então, assim, vocês têm hoje dentro do site da Autoridade Portuária um tipo como lidar, alguma coisa para que os colaboradores, sentindo nessa posição, possam ter acesso? Entendi. Hoje o que a gente tem com relação a assédio específico, né? Tem um manual de acolhimento à vítima do assédio, foi elaborado aí em parceria com a ouvidora, a Moniz que veio aqui, a corregedora, o pessoal do RH lá também participou nesse acolhimento, né? A vítima de assédio foi lá fazer uma denúncia aí, né? Não é só lidar com os trâmites burocráticos daquela denúncia, mas também eu acolher aquela vítima, né? Então hoje a gente tem esse procedimento aqui, liberado, não é liberado para toda a sociedade, porque eu estou olhando para o meu público interno, né? Mas para o nosso empregado tem isso. Dentro do regulamento nosso interno de pessoal, né? Que é as normas aí do empregado e nosso código de ética, de conduta. Daí tem todas as vedações de ações que a gente entende ok, ações que não são ok, que devem ser punidas. Então isso tudo precisa estar normatizado, né? Hoje a gente está em processo aí de... Todo mundo teve que aderir a isso, né? O código de ética. Inclusive o nosso código de ética também é para as nossas redes de suprimento, né? Nossos clientes fornecedores também no contrato lá nosso hoje, que assinam com a Autoridade Portuária, tem um item lá de que eles estão de acordo com os itens constantes no código de ética da Autoridade Portuária. Então, se por acaso ele infringe algum procedimento lá do código de ética, ele também pode ser punido por aquela situação, né? Então é importante, porque às vezes até a pessoa pode causar algum tipo de constrangimento e não foi por maldade, foi por ignorância. Por isso que eu perguntei, que a pessoa tem que saber, fiz, errei, e agora? Né? Como é que eu faço? É importante também você ter esse suporte para o outro lado, né? Porque muitas vezes não é intencional, foi algo que aconteceu, mas ele precisa saber como se reparar com isso, né? Sim. Tem algo que a gente estava até discutindo dentro do comitê, a gente está estudando lá internamente para criar um canal de orientação, né? Porque às vezes a gente presencia alguma situação de alguém que não foi com maldade, não foi querendo machucar, mas que às vezes usou uma terminologia que não é muito adequada, ou fez um gesto que não é muito adequado para aquele ambiente. Então, algo que a gente está estudando lá para começar a fazer é chamar aquela pessoa para bater um papo, né? Exato, conversar, orientar. A gente também não pode ser punitivo, né? Totalmente, mas a gente precisa entender que estamos num momento de transição. Exato. Transição de parar. Nós hoje vivemos esse momento de transição, que é difícil. Sim. Né? Que é difícil. Então, eu vejo que é extremamente importante, primeiro você fazer esse alerta, chamar a pessoa para o diálogo, explicar por quê, porque tem muitas terminologias que a gente usa. Eu, por exemplo, com 55 anos, sou da época do carnaval, que a maioria das marchinhas de carnaval eram tirando sarro de alguém, fazendo piadas, né? Esse tipo de coisa. Grande parte das músicas cantadas nas escolas infantis de 40 anos atrás era atirei o pau no gato. Então, quer dizer, são coisas que as pessoas hoje levam para a vida que até pouco tempo atrás eles não achavam que tinha algum tipo de agressão ou algum tipo de constrangimento para alguém. Então eu acho que é extremamente importante vocês terem esse canal de diálogo, porque muitas vezes pode não ser intencional, né? E aí a pessoa precisa saber como lidar com isso. Tipo assim, olha, eu assumo o erro, mas como eu faço o procedimento? Inclusive esse ano, no nosso último dia da Semana da Diversidade, a gente teve uma palestra com um cacique que ele falou sobre a cultura indígena, sobre os hábitos indígenas, as dificuldades em geral. E um pouco antes de começar, chegou um funcionário da empresa e comentou comigo em tom pejorativo. Aí eu falei, não é o jeito certo de fazer esse tipo de piadinha hoje em dia, não tem mais graça. E não foi legal. Ainda bem que o pessoal não ouviu, porque senão poderia se tornar uma situação mais constrangedora ainda, mais complicada. Aí ele falou, não, tudo bem, aí foi embora. E depois, na semana seguinte, me chamou para pedir desculpa. Eu falei, não, beleza, só aprende para não repetir. E a gente também colocar numa posição de querer ser um agente de transformação, né? Porque quantas vezes... Isso é o que eu me policio muito, né? Às vezes estou saindo com os amigos ou num jantar de família e às vezes sai aquele negocinho, você ri para não ficar chato, rir na turma com a galera, mas às vezes você tem que não rir e às vezes você tem que ser o chato da conversa
para mostrar que aquela situação não está mais ok, né? E a gente se colocar nesse papel de querer ser essa pessoa, né? De querer mostrar, olha, pessoal, às vezes acaba sendo politicamente correto, mas alguns pontos a gente precisa ser, lógico, tudo com muito bom senso, né? Tem que saber como falar, onde falar, quando falar, que tonalidade falar, será que aquele é o melhor momento, não é? Isso. Acho que essa reflexão também é importante. A gente tem que fazer essa reflexão. Quando você perguntou se tem algum documento, até fui olhar aqui no meu celular para lembrar que tem uma cartilha que eu gosto muito, que é do Tribunal Superior Eleitoral, que fala sobre expressões racistas. Essa cartilha, quem tiver a chance aí, dá uma olhadinha lá para dar uma leitura, é muito explica algumas terminologias, né? O porquê aquela terminologia é considerada racista e te dá sugestões de alteração. Em vez de utilizar isso, passa a utilizar aquilo, né? Por exemplo, o termo denegrir. Você não precisa mais usar esse termo. Você pode trocar por difamar, por exemplo. Porque denegrir traz a um passado você quer dizer que esse termo denegrir quer dizer que você está sujando a imagem atribuindo ao termo negro. Então, não é mais um termo legal para se usar e tem outros termos que podem ser utilizados. Tanto que ele estava no nosso regulamento interno, daí a gente também fez um pedido de alteração. O Comitê de Diversidade pediu para alterar. Muito bom, legal. Gostei muito aqui de conversar com o Ademir, conversar com o Bruno, que são da Autoridade Portuária de Santos, para a gente falar sobre os comitês de diversidade, saber aí o trabalho que está sendo feito e principalmente a gente saber o que a gente consegue evoluir com isso, que isso que é o mais importante, né? Eles têm um papel fundamental nessa transformação, nesse movimento e a gente fica feliz de que as empresas estão preocupadas e que elas têm pessoas que nem vocês cuidando disso. Então eu queria agradecer demais a participação de vocês, falar que o Portalcast está sempre de portas abertas, quando tiverem alguma fato que seja relevante, que vocês entendam que tem que ser colocado para a sociedade, voltem aqui, apresente, porque a gente também faz parte disso. A Autoridade Portuária é nossa parceira no Encontro Regional Indústria Porto. O ano passado nós tomamos vários cuidados, esse ano vou sugerir que vocês façam parte com a gente da organização, porque a gente quer cada vez mais diminuir essas diferenças. A gente faz todos os dias conhecimentos para isso, né? Porque na verdade a gente está conhecendo, né? E está aprendendo, então é muito importante para aquelas pessoas que já estão um passo adiante estejam junto com a gente. Então eu queria agradecer demais a participação de vocês e colocar aqui à disposição quando vocês quiserem estar aqui com a gente. Legal, muito obrigado aí, agradeço aí a oportunidade, o espaço, né? Acho que liberar esse espaço de fala para um tema aí delicado, mas tão importante aí de reflexão. E fica o convite aí a todo mundo para fazer essas reflexões, sigam a Autoridade Portuária aí nas redes, para participar com a gente aí dos papos de diversidade, serão super bem-vindos e bem-vindas. O nosso próximo papo de diversidade vai ser dia 20 de setembro, vai ser presencial lá na Autoridade Portuária, a gente vai apresentar sobre pessoas com deficiência, sobre os PCDs. Vai ser uma apresentação cultural bem legal, então todos estão convidados. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.